Minha constatação, Mateus, é que eu errei hoje de camisa, viu, Mateus? Pois é. Hoje eu errei de camisa. Está esperando o senhor viesse para cá? Está sobrando pano aqui. Está sobrando pano. A próxima vez eu vim para aquela. Meus irmãos, eu trouxe alguns exemplares do meu livro, A Graça e Glória, uma abordagem teológica do livro aqui, Pedro. Não tem nada sobre casal, sobre família aqui, só sobre Pedro mesmo, que bota ele no divã. Né? Se alguém quiser, eu trouxe algumas aí, costumamos levar sempre comigo. E você pode adquirir se ainda não fez. Para essa manhã, eu estou pensando em alguma coisa que eu ainda não fiz, mas quero fazer uma experiência. Eu estou escrevendo um livro sobre a vida de José. Eu queria hoje ler com vocês um capítulo do livro e depois a gente fazer uma discussão aqui para ver se vai dar certo. Bom, estou escrevendo um livro chamado, vai se chamar alguma coisa tipo Os Bastidores da Casa de José, uma coisa assim. Ele é baseado no DVD que alguns de vocês já adquiriram. E eu tenho um capítulo aqui que fala sobre a casa do pai. E eu quero ler aqui um texto para a gente comentar um pouco sobre ele. E quem sabe fazemos aqui alguma discussão para não ficar só eu falando também o tempo todo. Tá bom? Vocês topam? Vou ler aqui alguns trechos, tá? E na medida do possível vou interromper para a gente conversar e poder discutir um pouco. Tá? Então é sobre a vida de José. Tá? O meu livro vai ser dividido em duas partes, a experiência Manassés e a experiência Efraim. Cada um deles baseado em um dos filhos de José que nasceu no Egito. Então, cada um deles representa uma série de experiências que eu vou escrevendo, vou tratando, sempre olhando do ponto de vista teológico, do ponto de vista psicológico. E uma das coisas que eu trago logo no início do livro é sobre a casa do pai. E é sobre isso que eu vou ler hoje, né? Sobre a casa do pai. Alguns aspectos assim, do que significa a casa do pai, como isso de alguma maneira influencia a vida da gente, e não somente no começo da vida, mas para sempre. E aí nós temos um link em relação à família, em relação à vida familiar. Né? Então, eu vou pedir que vocês prestem atenção, e vocês podem, inclusive, levantar a mão, perguntar e questionar, tá? Sem problema nenhum. É uma conversa mesmo, tá? Quero ler aqui um texto e a gente vai discutindo, vai comentando à medida que for necessário. Muito bem, a casa do pai. A casa do pai não é um lugar qualquer. Para quase todo mundo é um lugar inesquecível, positivamente e às vezes negativamente. É lá que passamos nossa primeira infância, adolescência e parte da juventude. Portanto, é um lugar onde lançamos os fundamentos da existência. A casa do pai normalmente costuma ser o lugar onde formamos nossa identidade. É lá que nos definimos como gente, onde forjamos quem somos. Não somos meros acidentes do acaso. Temos uma herança tanto genética quanto cultural. Queiramos ou não, a nossa identidade, aquilo que nos tornamos na vida, tem muito a ver com a casa do pai. Tem ou não tem? Tem ou não tem? A discussão sobre o que é mais definitivo na existência de uma pessoa permanece aberta para a psicologia. No entanto, nenhum psicólogo nega a influência do meio da formação daquilo que nos tornamos. A discussão reside no quanto o meio influencia e não em si ele influencia. Eu acho que aqui a gente tem que parar um pouquinho. O que vocês pensam, o que vocês acham? Qual é a influência maior? É genética ou meio? Ou seja, o que mais influencia no fato de você ser o que você é?
A herança genética, aquilo que você puxou do pai ou da mãe, ou o meio onde você foi criado? O que você acha? O Frank acha que é o meio. Hã? Frank acha que é o meio. Quem tu andas, eu digo quem tu és. Eu acho as duas coisas, mas mais o meio. O que acontecia lá na sua casa que você se tornou assim como você é? Você já pensou nisso? De fato, nós somos o resultado do que acontecia lá em casa. Não dá para negar isso. Esse é o sentido da coisa, a casa do pai, a importância que se tem na vida da gente. A gente acha que não. A gente acha que a gente é o que é porque a gente resolveu que seria assim e não de outro jeito. Mas a realidade é que nunca que nós somos é herança genética, né? Do nosso pai, da nossa mãe, que nos gerou, e também do meio onde a gente foi criado, da maneira como a gente foi criado. Então a gente não é um produto do acaso, nem de nós somos. Todos nós somos produtos daquilo que nós recebemos geneticamente do pai e da mãe, e aquilo que o meio onde a gente viveu, cresceu e se criou, fez da gente. Portanto, o ambiente lá de casa tem tudo a ver com aquilo que eu me tornei, com aquilo que você se tornou. Você, por um lado, é culpado daquilo que você é, mas não totalmente também. Outros contribuíram para que isso acontecesse, para que a gente se tornasse quem a gente é. De qualquer maneira, somos o resultado genético e cultural da conspiração de um homem e uma mulher, que juntos conspiraram para nos trazer à luz. Consequentemente, carregamos em nós essa herança, da qual não poderemos nos separar jamais. A herança genética, essa a gente está presa a ela. Não adianta, a gente vai carregar os traços do pai e da mãe o resto da vida. Do ponto de vista genético, não dá para a gente fugir muito disso. Alguns aspectos assim, mais culturais, mais da maneira de agir, a gente pode mudar completamente. Mas esses olhos aqui, vou morrer com ele. Eles vieram de algum lugar. As características próprias, do ponto de vista físico, a gente herdou isso. Meu pai já morreu, acho que uns 24 anos mais ou menos. E às vezes eu me pego repetindo exatamente o mesmo movimento dele. Ele costumava sentar e ficar se balançando fazendo isso aqui na perna. Eu era, sei lá, eu tinha 20 e poucos anos. Agora, 24 anos depois, de repente, eu me pego repetindo o mesmo gesto dele. Será que isso é por acaso? É por acaso? Não. Não é por acaso. Essa influência é tão definitiva que ficamos amestrados no jeito de viver da casa do pai. Que é isso? Domesticado. Vamos domesticar no jeito de viver da casa do pai. Quando saímos dela, juramos que conosco será completamente diferente, que não vamos repetir os mesmos erros de nossos pais. No entanto, logo adiante descobrimos que estamos repetindo e perpetuando a casa do pai. Não foi sem razão que se contou. Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Quantos lembram dessa canção? É mais ou menos assim, aí quando a gente vai casar, diz, não, aí lá em casa vai ser diferente. Comigo vai ser diferente, na minha casa, não, tal costume, tal jeito, tal maneira de ser, não vai ser assim, lá vai ser diferente. Depois que passa um tempo, você olha e começa a perceber que você está o quê? Repetindo os mesmos jeitos de ser, jeitos de fazer. Daqui a pouco a esposa começa a ouvir do marido e dizer, não, mas a minha mãe fazia assim. É ou não é? Lá não, mas lá em casa a minha mãe era desse jeito. E o que é que ela diz? Eu não sou a sua mãe. É ou não é? Por que isso, irmãos? Porque nós somos domesticados no jeito de viver da casa do pai.
A gente sai de lá jurando de pé juntos, dizendo: olha, desse jeito, na minha casa não vai ser assim. Quando eu me casar, quando tiver a minha família, a minha casa, vai ser do meu jeito e não vou fazer dessa maneira. Alguns anos depois, se vê que está repetindo e perpetuando aquela velha herança. Como disse a música, né, tão conhecida, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Isso só confirma que muito do que somos é produto do meio. E nos enganamos ao achar que somos uma versão melhorada da última geração, sem os inacabamentos do modelo anterior. Que normalmente a gente acha, né, que a gente é uma versão melhorada. Eu não sou como pai e mãe, eu sou mais moderno, eu sou mais para frente, eu sou isso, aquilo, eu tenho as minhas ideias, o meu jeito, que é melhor do que eles foram. No entanto, a gente se percebe repetindo, e às vezes de maneira até grosseira, aquilo que os nossos pais foram, as coisas que a gente mesmo criticava lá na casa do pai, a gente acaba trazendo para a vida da gente. Por que isso? Porque nós somos marcados, marcados a ferro, vamos dizer assim, né? Essa herança que a gente adquiriu lá na casa do Pai. Ainda mais definitiva é a nossa herança espiritual. O espírito reinante onde crescemos se instala em nós e vira cultura. Somos filhos da nossa cultura, especialmente daquela que impera no lar paterno. Respiramos a atmosfera que nos envolve. Está provado que somos a média das 5 pessoas que mais nos influenciam na vida. Sabia disso? Todas as pessoas, elas são a média geral das 5 pessoas com as quais ela mais se relaciona. Que coisa, né? Que dado interessante esse. Você já ouviu tantas vezes, eu já repeti aqui, né? Me diga com quem andas e direi quem tu és. Por quê? Porque de fato é isso. Você acaba se tornando a média das 5 pessoas que mais andam com você, que você mais ouve, mais conversa, mais convive. Por isso que você é parecido com seu pai, parecido com a sua mãe, parecido com a sua família, porque via de regra a gente convive muito tempo com os familiares. E aqueles que desprezam a influência familiar e se envolvem na rua com outras pessoas, pelo menos que são mais importantes para elas, às vezes são mal encaminhadas, vamos dizer assim, nos costumes das outras pessoas que estão influenciando elas. Aqui cabe uma discussão interessante. Há muita coisa que a gente não pode escolher, não dá para escolher mudar de olho agora. Há um monte de coisa que se você pudesse mudar ele, não dá. Mas tem algumas coisas que dá. Você pode escolher melhor as influências para você mesmo. Você pode escolher melhor as pessoas que de fato fazem diferença para você. Aquelas que vão te mentorear. Se fosse você, escolher melhor. Isso é possível. Todos nós podemos escolher aquelas pessoas que nós vamos deixar nos influenciar. Ou seja, com quem você vai conviver mais, com quem você vai ouvir mais, com quem você vai pedir conselho mais, porque sem dúvida a média dessas 5 pessoas vai fazer você. Você tem a chance de se tornar muito mais medíocre se quiser, mas tem a chance de se tornar também muito mais excelente se você quiser. Depende de qual influência você vai deixar exercer na sua vida. Por isso que eu, pessoalmente, escolhi assim, Paulo, né? Paulo, gosto de Paulo, eu vou conviver perto dele, né? A gente pode escolher as pessoas que a gente deixa de fato influenciar a gente, porque é isso que vai fazer a gente. No fundo, nós modelamos as pessoas que nós mais admiramos. Sabia disso? Claro que isso não é assim uma coisa intencional. Você é como fulano. Mas lá, assim, interiormente, se você tomar essa decisão e dizer isso, você vai começar naturalmente a agir parecido do jeito que aquela pessoa que você mais admira age. E no final você vai acabar se transformando em alguém mais ou menos parecido
com aquelas pessoas que você admira, que você tem como exemplo para você. Tranquilo? Tranquilo? Alguém quer acrescentar alguma coisa nesse sentido? Vamos conversar um pouco, para não ser só eu falando. Tranquilo? Pode falar. Pastor, o senhor falou um pouco da genética. Eu pedi que falasse um pouquinho alto para mim, tá? Sim. O senhor falou da genética e dos primórdios, né? Vamos colocar do aprendizado inicial de uma pessoa. Qual é o percentual, o grau de dificuldade que aumenta depois de uma certa idade, por exemplo? Nessa transformação e mudança. Tá. Já que fomos influenciados muito nas nossas casas, por exemplo. Né? Não existe assim números propriamente, mas você sabe, por exemplo, que assim, as duas coisas influenciam de maneira definitiva, gente. Tem um definitivo que você falou que é a questão da idade. Depois de um tempo, por exemplo, a gente vai ficando assim menos maleável, mais difícil de mudar. Por quê? Porque esse negócio encalacrou na gente. Esse negócio ganha assim, um poder muito maior. Ele se cristaliza mais à medida que o tempo passa. Enquanto você é mais novo, não está tão cristalizado assim, então você pode até, vamos dizer assim, migrar de um jeito para outro, de uma maneira para outra. Quando você vai ficando mais velho, esse negócio já conviveu 40 anos com você, começa a ficar encalacrado. Difícil de mudar. Por isso que todo mundo diz que a gente é velho. Não tem mais esperança nessa altura, muda de maneira de pensar. Porque, de fato, na medida em que os anos vão passando, aquelas experiências vão marcando mais. E também você já avaliou e já definiu que aquilo é o certo, pelo menos para você. E aí, por isso você está menos disposto a mudar, porque você tem a intenção de estar com uma razão, porque afinal de contas você não tem mais 20 anos. Então, de certa forma, com o passar do tempo, eu acho que aquelas coisas que você cristalizou quando era mais novo, elas vão ganhando mais força em você. Ganhando mais força. E tem uma série de juízos que a gente faz. À medida que o tempo passa, você começa também a olhar assim para frente e dizer, puxa vida, se tudo ir muito bem, tem mais 20 anos, mais 30 anos. Aí você começa a ficar seletivo. Começa a escolher as coisas que você quer, que você não quer, e isso começa a ficar muito claro para você. Você começa a definir, porque você não tem tempo para abraçar o mundo. Você tem que escolher algumas coisas que você abraça, que você defende, que você toma para si, e aí você fica o que mais aferrado a isso. Então é por isso que é mais difícil uma pessoa mais madura mudar facilmente. É mais fácil a pessoa bem mais jovem fazer isso. Mas isso não está correlacionado com o período em que você adquire uma consciência de quem você é, do que você é, o que são os seus pais, o que é propriamente deles, e o que é o mundo que cerca você, e aí então você toma a sua diretriz. Isso não está correlacionado a essa... Está, por isso que eu disse, quando você já amadureceu, você já definiu essas coisas. Então, na sua vida mais adulta, vamos dizer assim, o meio e a cultura que você adquire de todos os lados, ela pesa mais do que nos primeiros anos. Tanto é que você diz, minha casa vai ser diferente, não vai ser como lá na casa do pai e da mãe, quando você é solteiro. Alguns anos depois, casado, você olha para cá e como não saiu muito diferente. Por quê? Porque você repensa. Quando você é jovem, quando o pai corrige, você acha que está sendo injusto. Quando você chega numa altura da vida, você já... puxa vida, perdido foi a vez que o pai não usou a vara. O pai me bateu e puxa, mas olha, ainda bem que ele fez, não é isso que a gente diz, quando a gente fica um pouco mais velho. Mas quando a gente leva uma surra lá, quando a gente tem 12, 13 anos, sei lá quantos, a gente não acha que é bom. A gente acha que está sendo injustiçado. A gente diz, nunca vou fazer isso com meu filho. Não é assim? Mas depois que você chega lá, com 30, 40, 50 anos, você olha para trás, puxa, ainda bem que meu pai foi rigoroso comigo, ainda bem que quando eu fiz tal coisa, ele me deu uma surra que eu nunca mais voltei a fazer. Isso é você refletindo lá na frente. Depois esse negócio se cristalizou em você. Por quê? Porque agora você já tem uma consciência própria adquirida pelas muitas experiências que aconteceram. E no meu caso, José José era um jovem, muito jovem, quando ele foi lançado ao Egito. Ele tinha uns 17 anos por aí. E eu estou refletindo aqui exatamente sobre as experiências
na casa do pai, outras vezes José na casa de Jacó. Daqui a pouco vocês vão ver que eu vou falar sobre isso, por enquanto ainda está genérica, mas, né? Respondi, né? Muito bem. Eu falei aqui então sobre ainda mais definitiva é a nossa herança espiritual. O espírito reinante onde crescemos se instala em nós e vira cultura. Quer dizer, aquilo que é comum dentro de casa acaba se tornando uma cultura. Uma casa onde o pai e a mãe assim, tratam as coisas na base do grito. Como é que o filho vai resolver os problemas dele lá depois adiante? No grito. Uma casa onde reina a mentira, o que o filho vai fazer lá na frente quando ele tiver que resolver uma coisa? Virou cultura esse negócio. É normal, uma coisa com a qual ele cresceu e nunca viu aquilo como alguma coisa errada. Então aquilo foi entrando na cultura dessa pessoa. Somos filhos da nossa cultura, especialmente daquela que viera no lar paterno. Respiramos a atmosfera que nos envolve. Como já falei, está provado que somos a média de 5 pessoas que mais nos influenciam na vida. Se o meio exerce todo esse poder, a casa do Pai acaba sendo o lugar onde adquirimos nossos valores, onde ganhamos experiências para a vida, e é somente com muito esforço que conseguimos nos afastar daquilo que é próprio da nossa família. Verdade ou mentira? A gente se tem alguma coisa que a gente não quer, que a gente não gosta, que a gente trouxe de lá, gente, dá muito trabalho se livrar disso. Dá muito trabalho. Você tem que lutar contra isso assim, de maneira ferrenha para você abandonar o mau costume, uma má cultura que você trouxe de lá. Frequentemente vemos filhos que sucedem o pai, filhos que continuam a tradição de sua família, atuando na mesma profissão. Naturalmente não é por acaso, mas fruto da pesada influência paterna sobre o filho. Isso é um dos exemplos. Você já viu isso acontecer. O pai era ferreiro, o filho acabou sendo ferreiro. O pai era comerciante, o filho continuou cuidando da boteca do pai. Enfim, de alguma maneira, há uma tendência. Às vezes os pais mesmo já criam os filhos para ser o seu sucessor naquela área. E acaba se tornando mesmo. Por quê? Por causa do poder de influência que a paternidade ou a maternidade tem sobre os seus filhos. É preciso dizer que a influência pode ser tanto negativa quanto positiva. Há muitas coisas boas das quais nos orgulhamos que trouxemos como herança de nossos pais. Normalmente a casa do pai deveria ser uma influência positiva. No entanto, a experiência tem mostrado que nem sempre é assim. O grande problema é esse, que nem tudo que a gente traz da casa do pai é bom. Algumas coisas são boas, a gente se orgulha daquelas boas coisas que a gente adquiriu lá, mas há coisas que não são tão boas assim. E essas não tão boas assim, elas se tornam difíceis da gente se livrar delas, porque aquilo virou cultura, como eu falei para vocês. Em alguns casos, a casa do pai foi o pior lugar onde o filho poderia ter crescido. Muitas pessoas poderiam ter tido outra história se ao menos tivessem sido poupados do que se passava na casa do pai. Muitas experiências são tão esmagadoras que acabam nos tornando aquilo que não queríamos e não deveríamos ser. Veja, por exemplo, o caso de José, que é a pessoa que eu estou pensando aqui. De fato, se as coisas que ele viveu na casa do pai foram tão esmagadoras que certamente causaram neles traumas enormes. Aliás, é por isso que eu falo da experiência Manassés. O título dessa primeira parte do livro é a experiência Manassés. Quando ele nasce, o primeiro filho dele, ele tomou em seus braços e diz: pelo que Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. E daí ele dá o nome de Manassés, aquele filho que significa o que faz esquecer. Portanto, assim, o nascimento daquele filho foi a experiência de ele se esquecer das coisas assim, ruins que ele tinha passado na casa do pai.
Porque essas coisas certamente eram uma carga assim, pesada, esmagadora sobre ele, que não levava adiante, mas que o atrasava. E ele precisava se livrar disso. É aquilo que comumente nós chamamos de cura interior. Ele se livrar dessa herança ruim que ele trazia da casa paterna. E a gente sabe de tantos filhos, por exemplo, que a casa do pai é o pior lugar. Está aí como é que é o nome lá? Conselho tutelar, tirando filhos das famílias do quê? Porque a família muitas vezes é um lugar assim, nocivo para aquela criança. Se eles julgarem a família daquela criança, eu tenho condições para criá-la, eles retiram das mãos dos pais. Por quê? Porque nem toda casa paterna é exatamente o que deveria ser, lamentavelmente. Nós, graças a Deus, nós temos uma boa experiência de relação a isso. Quando assim a casa do pai se torna um lugar onde contraímos uma memória negativa, em função de experiências e fatos negativos. E essas memórias podem se tornar tão esmagadoras ao ponto de nos inviabilizar para a vida. Algumas pessoas foram tão boicotadas em sua casa que agora seguem pela vida se auto-boicotando, praticando sabotagem contra si mesmo, por terem se acostumados à sabotagem, não conseguem se ver como alguém que tem o direito de dar certo na vida. Por isso, se não há ninguém conspirando contra elas, elas mesmas conspiram contra si, para garantir que o resultado a que foram acostumadas seja infalivelmente alcançado. O que nós estamos falando aqui, gente? Isso aqui é uma coisa extremamente importante. Autossabotagem. Quantas pessoas se arrastam pela vida, assim, cometendo um erro em cima do outro, porque acostumaram com isso por causa da herança de casa. Viveram tão esmagadoramente assim, na casa, foram tão boicotados lá dentro de casa, que agora quando eles saem de casa, eles não conseguem se livrar daquilo. E aí, mesmo que não tenha ninguém mais causando problema, como o caso de José, o pior que a coisa fosse, mas ele estava livre daqueles irmãos. Estava livre daqueles irmãos que queriam matá-lo, que venderam ele como uma mercadoria, como um escravo. Mas certamente, gente, não foi nada fácil para José se livrar dessas lembranças. Essa herança boa. Porque a gente sai das coisas, mas as coisas não saem da gente. É assim, não é? A gente sai do meio, mas o meio não sai da gente. Como eu, por exemplo, eu estou lá na D555, eu fui batista a vida inteira. Saí da batista não saiu de mim. Eu estou sem assembleia. Eu estou assembleia, mas sair da batista não sai de mim, porque esse negócio entrou. Todos esses anos, tudo. É uma herança que eu tenho dentro de mim. Não sai assim, expulso simplesmente, agora troquei de roupa. Não é assim. E no caso das coisas negativas, a gente às vezes leva isso para a vida. E esse negócio acaba sendo o quê? Alguma coisa que psicologicamente faz um trabalho dentro da gente, dizendo: olha, porque aconteceu isso contigo, você não pode dar certo na vida. Você não pode assim, prosperar nisso, porque você foi criado para. Meu pai tinha um ditado muito interessante. Era um filósofo de farmácia. Tinha muita coisa interessante, mas eu nunca concordei com ele. Ele dizia que quem nasceu para 500 não chega a 1000. O que ele está dizendo com isso? Quem nasceu para 500 não chega a 1000. Está dizendo o seguinte: não, você nasceu pobre, nasceu com essa síndrome, nasceu com essa história, te contenta com isso, porque é isso mesmo, você nasceu para perpetuar esse negócio. Agora, é isso mesmo, gente? É isso mesmo? Essa é a mensagem dos dias deveriam sair de casa levando, dizendo: olha, meu pai disse que eu nasci para 500, portanto nunca vou chegar a 1000, eu tenho que continuar sendo fabricante de tijolo lá no fundo da grota e nunca levantar a cabeça, nunca ser coisa nenhuma. Porque essa foi a formação que eu recebi. E às vezes esse negócio entra na pessoa tão fortemente que psicologicamente ele começa a fazer disso uma verdade.
E deixa que esse negócio seja o quê? Um limite que diga até onde você vai e até onde você pode ser. Até onde você deve dar certo e aonde você não deve dar certo. E aí, quando não tem nada atrapalhando você se auto-boicota para nunca desmentir aquilo que você criou como verdade para você. Você cria uma situação para fazer com que você dê errado. Porque afinal de contas é isso que você tem que repetir a vida inteira. Estão entendendo? Isso é auto-sabotagem. E tem muita gente se auto-sabotando. Se ninguém atrapalha ele na empresa, ele arruma uma coisa para que ele não prospere, ele não subir, porque ele já botou na cabeça que todo mundo pode. Ele entrou lá, ele nasceu para 500, tem que ficar em 500, não pode ir a mim. Vocês estão entendendo? Muita gente age dessa maneira. Tem gente que não tem coragem nem de levantar a cabeça. É assim, não é? Você já viu pessoas assim que são tão esmagadas pela circunstância, pela herança, por aquilo que ele foi treinado a ser, que ele não consegue levantar a cabeça. São pessoas tão limitadas por tudo que ele recebeu na vida, que ele não tem coragem de dizer, não, peraí, mas não precisa ser assim. Eu posso ser mais do que isso. Eu posso romper esse negócio e ir adiante, e se nada disso aconteceu com a minha família, pode acontecer comigo. Eu lembro quando eu decidi que eu ia tirar um diploma superior. Ninguém tinha diploma superior na minha família, nunca. Tinha nascido para 500. E um dia eu resolvi que eu ia tirar um diploma superior, hoje eu tenho 4. Se um dia eu não levantasse a cabeça e não, peraí, ninguém tem, mas eu posso ter. Não teria chegado a isso. Então é preciso a gente entender essas coisas, aquelas coisas que nos levam a gente, aquelas que nos limitam, fazem com que a gente não vá adiante, não prospere. E não deixar que essas coisas venham boicotar a vida da gente, não se auto-sabotar. Seja você um promotor do seu sucesso, não um sabotador de si mesmo. Tranquilo? Tranquilo? Entendendo? Esse cara ficar falando sozinho, só eu estou entendendo aqui. Que horas eu tenho, me diga? Agora é 11 minutos. Não, estou pensando que aí, cara, estou terminando. Muito bem. José não estava livre de todos esses processos, afinal todos somos submetidos a eles, em maior ou menor grau. Todos sabemos que a vida familiar era conturbada na casa de Jacó. Uma peculiaridade da Bíblia é não maquiar a biografia de seus heróis. Mesmo no caso de Jacó, tão importante na genealogia do povo de Deus, ficam evidentes as doenças relacionais. Jacó tinha muitos filhos de diferentes mulheres e parece que o relacionamento entre eles não era dos melhores. Certamente o ambiente exerceu sobre José uma influência pesada. Ninguém que passe por essas experiências que ele passou sai ileso delas. Além disso, é preciso lembrar que José é ainda bem jovem e os processos de amadurecimento para a vida ainda não haviam se consolidado nele. Aos 17 anos há muito que se aprender e consolidar sobre a vida. Que experiências são essas? Essas experiências eu falo sobre elas no próximo capítulo, mas eu posso falar um pouquinho rapidamente para a gente encerrar. Que experiências são essas que marcaram na vida de José? Sem dúvida, uma delas, sem dúvida, é esse relacionamento ruim que existia dentro da família de Jacó. É interessante isso, irmãos, a Bíblia não maquia os heróis. A gente que tem a tendência de maquiar, de achar que com os nossos heróis não pode ser nada errado. Pelo amor de Deus, olha para a família de Jacó e você vê que família é essa. Família que nenhum de nós gostaríamos, deveríamos ter. Olha as confusões que aconteciam lá. Primeiro, o cara tinha um monte de mulher. Isso só já rendeu a sua cota de conflitos.
Se você lê a história de Jacó, você descobre que Lia e Raquel eram duas irmãs, ele casou com duas irmãs, elas competiam entre si. Está claro no relato que Lia tinha ciúmes de Raquel, porque Raquel era mais bonita, de acordo com o texto, ela era mais jovem, e era com ela que Jacó queria casar. Você lembra dessa história? E aí o cara casou, fechou os olhos na hora de casar, nunca fecha os olhos na hora de casar. Né? No caso do escuro, ele casou, só descobriu que casou com a mulher errada no outro dia. E aí o que aconteceu? Ele trabalhou mais 7 anos e casou com a que ele queria mesmo, verdade. Então o que acontece? Jacó amava a Raquel. Diz que ele trabalhou 14 anos, que esses anos todos pareciam como poucos dias aos seus olhos, pelo que ele amava aquela mulher. Essa mulher devia ser um estouro, gente. Ela trabalha 14 anos e depois olha para trás e pensa até que foi pouco. E aí o que acontece? Lia tinha ciúmes. E depois os ciúmes eram recíprocos. De um lado, Lia tinha ciúmes por quê? Porque Jacó amava mais a Raquel. Por outro lado, Raquel tinha ciúmes de Lia porque Lia gerou filhos e Raquel não gerava. E aí, olha só, que confusão. Teve um dia que a Lia literalmente comprou os direitos de dormir com Jacó. Vocês lembram dessa história? Das mandrágoras? E aí quando negocia com Raquel, sei lá, mandrágora, acho que era um fruto, né? Era uma árvore, uma coisa. E eu sei que queria, Raquel queria as mandrágoras, ela disse que não, eu te dou as mandrágoras pelo direito de Jacó me consumir dormir comigo essa noite. Olha que negócio horroroso dentro de uma das suas irmãs. Aí quando ele chega do campo, ela faz uma cerimônia e diz: olha, hoje você vai deitar comigo. Hoje você dorme comigo porque eu comprei o direito de você me possuir essa noite. Então imagine o clima, imagine a situação que acontecia na vida dessa família. Depois diz que os filhos, porque tinha além da Lia e Raquel, tinha mais 2 concubinas. O cara era um garanhão, 4. E aí então nasceram aí, então você sabe. E aí o que acontecia? Os filhos dela, do lado da Lia, não brincavam mais com os filhos do lado da Raquel. E dava essa confusão toda. E uma das razões por que José teve todos esses problemas dentro da família é por isso, porque José era o filho da Raquel, que era a esposa amada, e se tornou o filho queridinho do papai, porque era o filho da velhice. Você sabe como é que é filho da velhice? Sabe como é que é? Vovô, filho, você já imagina como é que é, né? Você já sabe. É o caso de José. José era filho da velhice, era filho da mulher que Jacó mais amava. Consequentemente, todos os outros olhavam para eles e não engoliam o cara. Não engoliam o cara. Esse é o clima na casa do nosso herói, Jacó. O pai dos 12 patriarcas do povo de Deus. A gente acha que tudo é perfeito na Bíblia. Claro que não. Não, eu só gostaria de falar um pouquinho na questão, assim, o ambiente era o mesmo para todos os filhos que estavam ali, né? E o que diferenciou José ser diferente, porque ele vivia no ambiente ali, né? Porque todos os outros poderiam ter sido parecidos com José, vamos assim, ter ligado, vamos assim, um caminho de sucesso, um caminho de vitória, né? E, no entanto, a gente percebe que José foi uma pessoa extremamente humilde, perdoador e não foi... Eu acho que uma das razões é também que José, por ser filho do papai, filho da velhice, ele não conviveu muito com ele. Você pode ver que os outros estavam no campo e ele estava em casa. E ele era usado por Jacó assim, para mandar recado, trazer recado no campo. Então, esse não conviver com aquela turma da pesada lá, né, os outros, fez dele também um filho diferente. Esse é um aspecto. O outro aspecto é aquele mistério da parte de Deus, que algumas pessoas nascem de fato com um propósito marcado por Deus para ser alguma coisa que os outros não são. Essa é a realidade. A gente tem que ser bem sincero para dizer, né? Tem pessoas que não estão errado, mas deram certo. Todo mundo volta dele, deu uma cacaiada, mas ele. Por quê? De alguma maneira, sei lá, Deus agiu na vida dele, Deus
trabalhou no sentido de que ele processasse as mesmas coisas que os outros processaram diferente, ele processasse de uma outra maneira. A gente não tem bem essa explicação, né? Mas eu imagino que uma das coisas é essa, ele não convia muito com os outros irmãos, até porque ele não era bem visto. Lembra quando ele está chegando, de longe, assim, lá bem-vindo, aquele sonhador, aquele metidinho, filhinho do papai, pensa que é melhor que a gente, o que ele acha? E aí ele chega lá e conta aqueles sonhos. Pelo amor de Deus, ele estava pedindo para levar, né? Chegar aquele sonho lá e dizer, olha, esse meu sonho, nem conto para vocês, mas ele tinha um sonho, é melhor não contar, é melhor não contar. O que eu sonhei é o seguinte, que a gente estava no campo assim, e de repente meu fecho se levantou, ficou em pé, e o fecho de vocês todos se dobraram, ficaram de 4 para mim. Os caras olharam para ele, mas esse cara é metido demais, o que ele está pensando? Que pensa que ele é melhor que a gente? Achando que todos nós vamos curvar para ele? Aí conta outra sonho. A lua, as estrelas e mais direito do sonho, mas era isso, todas elas também se dobrando para ele. Eles diziam, esse cara é muito potencioso. Ao ponto, gente, que o que eles dizem, vai estar no livro, está no outro capítulo ali. Eles queriam literalmente se livrar. Não era tanto de José, mas era dos sonhos de José. O problema dos irmãos era que era o ciúme por causa do sonho que fazia mal para eles, não era tanto de José. É tanto que eles não mataram José. Eles tentaram matar os seus sonhos. Eles imaginaram, vamos vender o José para lá, que aí a gente se livra dos sonhos. Estão entendendo? José dizia até suportável, mas ele com essa mania de achar que é mais do que a gente, não dá um gueto por cara desse por perto. E o outro detalhe é que esses caras eram tão adoecidos que José era sadio demais. Bota isso no livro dele. Gente, tanta saúde faz mal para os adoecidos. Vocês já perceberam isso? Se tiver um cara sadio, tiver um cara centrado, bom, no meio da cacaiada, os doentes têm que adoecer o sadio, senão não está bom. É assim, não é? É assim. Se tiver, onde todo mundo é safado, entra numa empresa, todo mundo dorme com todo mundo, tem um que não faz. O grande projeto de todo mundo que faz é fazer o cara que não faz fazer. É assim, não é? Porque você tem que adoecer o sadio para as coisas se equilibrarem. Para que ele sinta que todo mundo é igual a todo mundo, ninguém é melhor que a gente, todo mundo está fazendo. Todo mundo dá uma olhadinha, todo mundo pega a mulher do vizinho, por que ele não pega? Entendeu? Tem que pegar para ficar igual, para a gente olhar para todo mundo e dizer, olha, ninguém é melhor que ninguém. Por quê? Porque o doente, ele precisa adoecer o sadio. Na sociedade é sempre assim. Vai para o Brasil para você ver. Se eu estivesse lá, eu não ia entrar no mensalão, eu entrava assim. Entrava assim. O pai do Leandro Carnal, um dos melhores historiadores que nós temos, né, gaúcho, ele já deu a palavra, historiador da religião. Ele disse, meu pai se tornou vereador, ele foi vereador 2 mandatos. Aí um dia chegou em casa, quando ele estava decolando, chegou em casa e anunciou assim, olha, gente, estou saindo da prisão. Por quê, pai? Porque se o senhor for sempre tão correto, não se puser. Mas acontece que os caras estão chegando perto do meu preço, eu estou com medo. Aquela hora de eu sair fora. Porque é isso. Os doentes, ele quer vencer o sadio. Porque senão não justifica. Se tiver um sadio no meio, todos os doentes correm perigo. Imagina esse cara aí, tem a mania de não trair a mulher. E se ele bater com a língua nos dedos, Deus está ferrado. Vai aprontar para nossas mulheres que a gente apronta? Ele tem que aprontar também, porque o gato dele está preso que nem da gente. É assim, não é? É isso. É isso. E tudo isso, assim, de alguma maneira, vai afetar a gente. E é por isso que quando ele chega no Egito, ele tem que gerar Manassés, porque Manassés é cura. Deus me fez esquecer de todas essas coisas vividas na casa do Pai. O ciúme, a intriga, a mentira, a traição. Isso ele viveu lá.
boicote de sonhos. Imagina o cara chegar estropiado no Egito. A sorte dele foi gerar Manassés. Literalmente conseguir enterrar esse passado para fazer uma vida nova. Porque se a gente não se livra de algumas coisas do passado, esse negócio vai entulhando. Quando você vê, você não consegue mais ir adiante de tudo que você carrega na vida. E essas coisas, por dessas coisas que José foi livre, gerar Manassés com isso, foi cura interior de todas as experiências que ele vive lá. Eu não posso, a gente procurar, não deixa, tem tanta coisa boa ainda para a gente falar hoje. Você não tem que me convidar outra vez. Bom, chega por hoje? Chega? Por favor, eu não sei. Não, já passou? Já passou? Eu abro um minutinho, se alguém tem alguma coisa para dizer, depois eu devolvo, viu, meu Deus. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, acrescentar algo? Não sei se isso ajudou alguma coisa para vocês, mas eu quis fazer essa experiência nova. Nunca tinha feito isso, né, de ler um texto meu e ficar aí testando ele com os irmãos para ver se tem futuro ou não tem futuro. Então, voltando um pouquinho ali, pastor, sobre o que você falou sobre o produto do meio, você trouxe a questão de que certamente somos produto do meio e tem algumas exceções, né? Que seria o caso, por exemplo, de José, que embora tivesse uma família totalmente com bastante problemas, ele foi uma pessoa, né, que não apresentou um caráter idôneo, né? Até que ponto isso pode nos ajudar na questão dos relacionamentos, nós olharmos para as pessoas com mais compaixão, no sentido de entender de onde elas vieram e trabalhar para que eles possam sair desse produto do meio, né? Tá, eu preciso dizer o seguinte, gente, não tem como a gente dizer o que é mais e o que é menos. De fato, nós temos as duas influências. Mas acredito que em algumas pessoas a influência genética é maior. Em outras, a influência do meio é maior. Vocês podem ver que algumas pessoas são muito mais parecidas com o pai e a mãe. Se você tiver lá 4 filhos, um deles é um xerox do pai, o outro é um xerox da mãe, na maneira de ser. Por quê? Porque você foi diferente a carga de influência neles. Né? Então, a questão genética também é essa. E nós temos que lembrar que havia muita coisa ruim na casa de Jacó, mas tinha também coisas boas. Se não foi em vão que Deus apostou em Jacó e transformou ele num dos patriarcas do povo de Deus. Então, José certamente herdou esse lado bom de Jacó. E por isso se tornou o que se tornou. Ou seja, a gente também tem possibilidades assim, de capitalizar o lado bom que a gente traz da casa do pai e se livrar do lado não tão bom assim. E é claro, você tem que quando isso ajuda ou isso é problema. Se a gente não se livrar do que é ruim, esse negócio vai operar, com certeza. A gente vê isso todos os dias. Como as pessoas, de fato, elas reproduzem as influências que tem nos relacionamentos. Não tem dúvida, você vê isso na sua esposa vê isso em você. Como vamos dizer, as coisas da sua criação, da sua família, foram trazidas para dentro de casa, para dentro do relacionamento. Não tenha dúvida, isso aí você está presente. Mais ou menos depende do quanto você conserva e o quanto você já foi curado. Alguns geraram o seu Manassés, ou seja, esqueceram das coisas, dos trabalhos, de todos os seus trabalhos da casa do pai, ou seja, de todas as más experiências. Outros nem tanto. Eu não sei em que pé está as coisas de cada um de nós, mas com certeza muitos de nós já conseguimos livrar de algumas coisas, outras não. Então depende de quanto isso está presente ainda. Quando eu carrego coisas assim, negativas daquela herança, o quanto eu já me livrei delas. É isso que eu chamo da experiência Efraim, quer dizer, é esse processo de você virar o jogo da vida. Você simplesmente dizer assim, não, tá, foi assim, de fato isso existe, é real, mas não preciso me arrastar a vida inteira carregando isso, deixar que isso defina todo o meu futuro. Em algum momento eu digo isso adiante da gente, que todos nós temos que gerar o nosso Manassés. Em algum momento, todos nós temos que decidir, isso eu não quero mais, portanto eu vou me curar e me livrar disso. É isso que eu chamo de gerar o seu Manassés. Gerar o Manassés é a cura dos trabalhos da casa do pai. Quer dizer, todas as más lembranças, aquela carga negativa. Então, alguns de nós já gerou Manassés em alguma coisa.
e outras não. Algumas coisas são mais fáceis de lidar, outras são mais difíceis. Tem coisas que já está incrustada na gente, já virou natureza na gente, que a gente custa para conseguir se livrar delas. Então tudo vai depender do quanto a gente já gerou o nosso Manassés. Pastor, eu acho que isso se desenvolve quando nós olhamos para nós mesmos, né? Porque geralmente a gente olha, porque eu já vi falando a respeito disso. A gente tinha atitudes negativas olhando um para o outro. Quando a gente começou a olhar, não, mas eu tenho isso lá, começa a perceber que é um erro lá de trás, porque você, mas no momento que tu olha para ti, né? Isso. Não olha para a pessoa, mas para si mesmo percebe. Gerar Manassés é pelo interior, é sua, não é? Eu falo sobre a maneira como ele se livra disso, de uma maneira interessante, porque quando ele perdoa, vamos dizer assim, os seus irmãos, nada exteriormente tinha mudado, só tinha mudado no interior dele. E seus irmãos não tinham pedido perdão para ele, ninguém tinha, nada tinha mudado. A única coisa que tinha mudado era o coração de José. Seus irmãos eles estavam lá, ele estava ali no Egito. Ele resolveu que esse negócio não ia mais exercer sobre ele poder. Eu falo umas coisas muito interessantes sobre isso. Quando a gente deixa o passado decidir o presente, é como se você deixasse que fantasmas insepultos estivessem todos os dias te atormentando. É quando você deixa o passado voltar no presente. Isso determina que você não vai prosperar no presente por causa dos fantasmas passados. Tem gente que tem um fantasma, tem que se livrar desse, senão não consegue fazer alguma coisa boa na sua existência presente por causa do passado. Esse negócio ele acontece aqui dentro. Às vezes ninguém pediu perdão, ninguém veio lá se redimir, nada mudou, as pessoas continuam mesmo, você não mudou de casa, não mudou de lugar, não mudou de cidade, não mudou de marido, não mudou de esposa, mas pode mudar lá dentro. Está entendendo? Então pode trocar os seus sentimentos, a sua maneira de ver, a maneira como isso machuca ou não você, a maneira como isso determina ou não a sua vida. Acho que eu respondi, né? Eu vejo José que por ele estar afastado dos seus irmãos, desse ambiente, ele amava todos de igual forma, ele não fazia distinção. E uma das características muito peculiares e muito fortes em José é a honestidade. E quando ele fala desses sonhos, ele fala em tom de humildade e honestidade. Então eu acho que ficou muito confuso na cabeça de José e fica confuso na cabeça de muitas pessoas, é porque a honestidade fere tanto. Mas eu fui honesto, eu só falei a verdade, entendeu? E eu acho que José se martirizou durante muitos anos por causa disso. E a gente precisa entender que a honestidade não é problema nosso, ela fere o outro que não é, que não tem mais, que perdeu essa essência, e não nós, né? Eu falo exatamente isso, né? Para o outro ângulo, para o ângulo dos irmãos. Na verdade, assim, os irmãos não conseguiam, não suportavam que José fosse quem ele fosse. Você entende? Assim, às vezes, gente, a gente não ofende ninguém, mas o que a gente é ofende os outros. Você está entendendo? Assim, o que chateia os outros é que você é capaz de ser o que é e o que eles não podem ser. Está entendendo? Não é que você fez o que, não é que você magoou alguém, não é que você feriu. Eu não disse nada com a intenção de machucar ninguém, mas acontece que as pessoas não conseguem aceitar que você é quem você é. Que você consegue o que você consegue, que você alcança o que você alcança. Ao ponto, gente, de que chega um momento em que essas pessoas, assim, eu falo sobre os matadores de sonhos, os pigmeus de sonho, eu falo aqui você não consegue sonhar tão alto, chega um momento que eles já não sonham mais em realizar nada alto, grande. O único sonho deles é que se eles não podem, pelo menos que você não possa também. Se eu não tenho, pelo menos ninguém tem. Lembra daquela história das mulheres lá de Salomão? Nem meu, nem teu, 4 meio. Você está entendendo? Quando você não é o pai da criança, não tem problema. E que eu não tenho, mas que se o Miguel não tiver, já está bom. Eu não posso ser melhor do que ele, pelo menos que ele não seja melhor do que eu. Está entendendo? Digo, quanto que é isso? Não é mais o fato de você estar fazendo alguma coisa com você, que as pessoas não suportam o fato de que não suporta sua própria mediocridade e que alguém consegue ser um pouquinho melhor do que ele.
Aí o projeto deles não é mais eles serem melhor do que você, é simplesmente que você não consiga aquilo que eles também não conseguem. Sabe, se eu não consigo comprar uma Mercedes, pelo menos porque ela também nunca consigo, porque vai ser um desaforo lá na minha casa, 20 anos mais novo que eu, chegando no Mercedes, e eu queria um velho, caindo nos pedaços. Então tudo bem que eu não consigo, desde que eu também não consigo. Está entendendo? Tipo, quanto que é isso? Não é mais assim, eu quero, eu vou chegar lá, eu posso. Desde que o Micael não conseguiu, já acabou. Por isso nunca vai. A mediocridade dele não vai afetar a minha mediocridade. Você entende? Porque o grande problema é esse, que às vezes a excelência do outro não move a gente. A excelência do outro atenta contra a mediocridade da gente. A gente está falando disso. Você trouxe, né? Isso que você falou é tudo muito interessante, porque muitas vezes a gente não se dá conta, né? Muitas vezes coisas que nós fazemos que muitas vezes não é ruim, mas que geram conflitos até mesmo com a família. E a família acaba se afastando. No meu caso foi quando eu me batizei, né, comecei na igreja, isso gerou um certo conflito com a família que não era da mesma crença, né? Então, porque a família já estava acostumada, já vinha de família já a religião da família, né? Então são coisas que a gente, culturais, familiares, que a gente não se dá conta se a gente não para pensar. Puxa, ele entendeu bem direitinho, né? Entendeu muito bem direitinho. É isso mesmo. Acho que aproveitando esse gancho dele, é interessante fazer uma distinção, porque a cultura familiar é uma opção. Às vezes as pessoas fazem a distinção de uma opção hereditária e cultura. Sim. Vou fazer aqui que é importante fazer a diferença entre cultura familiar e uma opção hereditária. Cultura familiar é o que a gente vai fundamentando, vai dizendo e vai estabelecendo e vai, assim, é coisa que a gente cria, que a gente estabelece dentro da casa da gente. Vira a cultura da minha família, é assim, em casa é assim, sempre foi assim, meu pai se ensinou desse jeito, eu vou continuar assim, você continua só que o pai ensinou. Você está perpetuando uma cultura que nem sempre é boa. Maldição hereditária é aquelas coisas com as quais você não contribuiu, mas que está ali impresa a linhagem da sua família. São coisas muito mais complicadas do que isso. Tipo assim, meu bisavô se enforcou, meu avô se enforcou, meu tio se enforcou. Eu já ando pensando em amarrar uma cordinha no telhado. Isso já é maldição hereditária, tá vendo? Olha, na minha casa, assim, meu bisavô tinha 10 mulheres, o meu avô era um garanhão, o meu tio, pelo amor de Deus, pega todas. Bom, eu já tô de olho para ver que essas coisas que vira uma coisa enraizada, já é um demônio mesmo.